a gente foi começando a fazer as coisas, né? E como a gente passou muita necessidade, literalmente passamos fome, né? Então comecei a ter muita empatia com as pessoas, né? Que passavam dificuldade também. Então sempre que eu podia ajudar, ajudava. Comecei a ser chamado para fazer seminário, desenvolvemos congressos, tudo. Então ganhava uma receita maior, mas eu nunca me senti digno de ficar com esse dinheiro. Quer dizer, eu pago minhas contas e o resto eu vou abençoar as pessoas, né? Porque Paulo não enriqueceu, né? Jesus não enriqueceu. Então eu pensava assim, né? Aí, de repente, minha esposa ficou grávida, né? E a gente conseguiu mudar para um lugar mais seguro. Foi outro milagre também, outro milagre, porque a gente não tinha a mínima ideia. A gente ia em algumas reuniões de oração em Aldeia da Serra, né? Fica perto de Alphaville. E eram casas grandes, condomínio fechado, né? Cerca elétrica, câmera, guarda armada, tudo. Você ia em reuniões lá? Em Aldeia da Serra, porque era uma amiga da Neuza Tioca. Tinha uma casa lá. Então eu ia algumas vezes em reunião de oração lá. Aí eu fui sondar a Aldeia da Serra. Eu não tinha ideia de preço, né? Eu pagava R$1.000 de aluguel. Aí eu fui para lá na imobiliária e falei, assim, maltrapilhos, a gente não tinha dinheiro para comprar roupa, né? Um carro todo estourado, né? E o corretor pegou, tipo, zombou literalmente a nossa cara, né? Falou assim, vocês pretendem morar aqui? Né? Eu falei, quanto vocês podem pagar? Eu falei, sei lá, acho que uns 1.200, 1.500. Ele deu risada, isso aqui é o condomínio daqui. Né? Isso não foi por acaso 2006, 2005, foi? Nossa, deixa eu ver. Peraí. Não, foi um pouquinho antes, porque o meu filho nasceu lá. Meu filho nasceu em 2003. Foi um pouquinho antes. Aí a gente foi em todas as imobiliárias da região, fomos maltratados em todas. Aí teve um corretor, não sei porquê, ele foi com a nossa cara. E ele teve toda a paciência do mundo, mostrou as casas, tal. Não falou de preço, mostrou as casas pra gente. Aí nós vimos uma, não sabíamos o preço, né? Quanto que era a locação. Aí a gente achou legal pela posição estratégica dela, né? Achamos que era mais seguro, mais pro fundo do condomínio e tal. E aí ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou chamar os proprietários, que eles moram no outro condomínio, para vir conversar com vocês. A gente negocia aqui no imobiliário. E os proprietários, o casal, tinham lido Filho do Fogo, né? Tinham participado de congressos nossos. E eles se emocionaram muito quando viram a gente. E falaram, olha, eu sei que vocês precisam de segurança, né? Nós temos um bom patrimônio, a gente constrói casas, aluga. Se vocês tomarem conta direitinho da nossa casa, cuidar da grama, da piscina, essas coisas, foi casa com piscina, né? Você paga R$1.000, mesma coisa, né? Que você pagava lá. E ali foi um milagre. Eu fiquei 11 anos morando nessa casa. 11 anos sem aumentar o valor. Até que eles fizeram alguma besteira, algum erro, sei lá, administrativo, perderam tudo, tiveram que vender a casa. Aí falou, você tem que sair, não vamos poder renovar com você. E aí eu falei com um amigo meu, que era de uma imobiliária, né? Eu tinha feito um curso na casa dele, ele emprestou a casa dele pra gente fazer um curso, né? Estudo bíblico, né? E aí ele me ajudou a procurar uma casa. Ele falou, tem uma casa aqui, cara, tá há 5 anos para alugar, nunca aluga. Só que ela tá em ruínas, tá destruída. Né? Aonde? Em Aldeia da Serra, na Morada dos Lagos. Eu morava nos Pinheiros. Morada dos Lagos. Morava nos Pinheiros, depois fui para Morada dos Lagos. E essa casa realmente em ruínas, assim, o local bonito, bem em frente um lago, né? Uma rua sem saída, tal. E lá, sabe, vi a casa, não dá para habitar, não dá para morar lá, não tinha condições, né? Nada funcionava. Aí tinha um taxista ali da região, ele veio para São Paulo para trabalhar literalmente na obra, né? Na construção civil. Então, ele pegou e falou para mim, eu te ajudo, né? Eu vou chamar o pessoal da minha igreja para te ajudar. E assim, era eletricista, pintor, pedreiro, a igreja era só isso, sabe? Então eu só paguei cimento, tinta, eles fizeram tudo, arrumaram a casa, né? E aí a gente se tornou habitável, a gente conseguiu mudar. E claro, o aluguel foi bem abaixo também, porque a gente fez benfeitoria. Fiquei 5 anos nessa casa. Foi nessa casa que meu filho partiu. Nessa casa que ele foi embora, né? Aí não tinha mais condição de ficar lá. E olha que coisa curiosa.
Um pouco antes do meu filho morrer, uma gata nossa foi atropelada bem em frente de casa. Porque o pessoal, molecada, né? Vinha no pau, na rua sem saída, né? Rasgando, dava um cavalo de pau, porque tinha um balão no final, né? Para uma rotatória, e saía rasgando. Tinha que chamar a segurança toda hora. Aí depois perdi meu filho. Né? E minha esposa entrou numa depressão terrível. Se atirou numa plataforma de trem. Isso porque ele estava bem. Quantos anos? 15 anos, 10 meses, 7 dias. Quase 16. Meu melhor amigo. E aí você fica sem chão, né? Você pergunta por quê? Né? Porque será que é castigo? Né? Mas eu orava por ele, por ele, sempre dei meu melhor. E sei lá, Deus usou uma pessoa que eu nem conhecia, falou assim, Jó era um justo, Jó não fez nada. Deus tirou tudo dele e a fé dele não foi abalada. E eu sondei meu coração, de fato, minha fé não tinha sido abalada, eu não senti raiva de Deus. Eu só não entendia. Né? Eu não entendo. Até hoje não entendo. Né? Então, falei, um dia eu vou saber. Mas minha fé não mexeu. Meu amor por Deus continuou mesmo, não mudou. Continuou igual. Mas é claro, eu e minha esposa, a gente passou por um vale de sombra, né? Um vale de sombra. Quando ele morreu, eu não tinha onde enterrar ele, porque eu parei de trabalhar, parei tudo. Né? Parei seminário, parei de viajar, parei de escrever, parei tudo. Né? Para cuidar dele, full time. E a gente não tinha muito dinheiro, mas gastamos muito dinheiro. Então eu fiz empréstimo no banco, usei tudo que eu tinha, todos os recursos, né? Era psiquiatra uma vez por semana em casa, 4 vezes de terapia, medicação para ele, medicação para minha esposa, e eu estava fazendo acompanhamento terapêutico também para manter são. Quando ele morreu, eu não tinha onde enterrar ele. Foi a pior cena da minha vida, ter que reconhecer um filho no necrotério. Realmente isso foi a pior coisa da minha vida. Eu não acreditava. Eu reconheci ele pela mão. Ele estava eu imaginava coisa americana, sabe? Ele estava uma coisa de plástico assim, coberto com uma lona de caminhão. Eu reconheci por essa pulseira aqui que eu dei para ele com 7 anos de idade. Está escrito força em inglês. Força que ele não teve. E estava para fora, né? Aí eu falei pro legista, tá, eu já sei, é ele. Ele falou, não, você tem que ver. Você tem que ver. Então ele descobriu o rosto. Ele estava muito machucado. E eu não tinha dinheiro. Eu comprei o caixão mais barato, as flores mais baratas. Estavam murchas até. Era o que eu tinha. Não pude dar um enterro de honra para ele. 1 ano depois eu juntei dinheiro para ter um jazigo no mesmo cemitério, no cemitério do Horto. Para quando fosse exumar ele, ter ele no nosso cantinho lá, né? Ali um dia nossa família ficar junto aqui, a gente fica junto no céu, mas os ossos ficam juntos aqui também. A terapeuta que me ajudou no meu primeiro ano de luto, ela foi um amor, ela ficou grávida, tudo, depois a gente ficou até amigo, né? Aí ela foi cuidar do bebê, passei para outra terapeuta, depois passou um tempo, ela me ligou chorando, falou, olha, Marcelo, ora por mim, né? Você é um homem de fé, tudo, né? Eu passando uma situação muito difícil, eu tô com câncer, e é um câncer extremamente agressivo, a chance de eu morrer é grande, e eu tenho 2 crianças, tenho um bebê, meu marido está desempregado, eles tinham comprado um apartamento da SBNH, assim, se apagar, se você deixar de pagar 3 meses, a Caixa toma. Ela falou, a gente precisa de R$10.000, a gente não tem de onde tirar, ora, vê se Deus faz um milagre. Aí eu conversei com a minha esposa, a gente não tinha também, a gente tirou de cheque especial. E demos para ela, ofertamos para ela. Né? Eu só fiquei sabendo recentemente, né? Quando eu me casei, né? Aí o marido dela estava me seguindo na rede social, não estava bloqueado. Aí ela veio me dar, ela pegou e escreveu para Dai. Falou, Dai, parabéns pelo casamento e tal, mas pergunta para Marcelo, ele tá com raiva de mim? Por que ele me bloqueou? Aí eu desbloqueei ela me contou o que aconteceu. Eu falei, manda um documento. Não tem nada a ver. Jogou toda a roupa dela no lixo. Eu fiquei sabendo pela uma empregada minha, uma faxineira. E por acaso, você sentiu mal assim e falou. Assim, Marcelo, olha, se eu te falar, tá me incomodando isso. Pegou a roupa da sua esposa e jogou no lixo. Aí a gente falou, poxa, doa pra gente. A gente passa pra nossa comunidade, né? Falou, não, isso aqui é lixo. Né? Então, ver o maior teste de resiliência da minha vida. Porque se eu não estivesse namorando... Quando eu soube disso, eu estava namorando com a Dai, a gente estava planejando casar já.
Se eu não tivesse ancorado na terra, facinho. Então pensei, eu vou embora, não vou aguentar. Não vou aguentar. Aí eu estava ancorado aqui, aí graças a Deus, Deus deu novos propósitos. Mas você pensou? Pensei. E a Dai te segurou? Segurou, porque eu pensei, não posso. Porque eu conheço a Alice, a filha dela, desde pequenininha. A gente tem uma ligação bem próxima, né? Então foram âncoras aqui. Eu assumi uma responsabilidade, né? Aí, olha o grande paradoxo. Quando eu morava ainda nos Lagos, moraram na mesma rua que eu, mudaram muçulmanos, né? Um grupo de muçulmanos. E eles compraram um quadriciclo, passavam no pau em frente da minha casa. E eu precisava ocupar minha cabeça, produzir um vídeo, tentar escrever, né? E triste com a perda do filho. Aí eu fui lá conversar com eles, né? Eu achei que eles nem iam me receber. Escrevi uma carta, falei, eu vou pôr aqui, pronto. Mas eles estavam todos reunidos, tinha casa, um terreno do lado, e estavam fumando a narguilé. Uns 15 caras, 15 homens. Aí, educadamente, salam aleikum, né? Eles perguntaram, você é muçulmano? Eu falei, não sou muçulmano, sou cristão, mas eu respeito vocês, meu Deus não é maior que o seu. A gente não está aqui para julgar ninguém, eu só quero fazer um pedido. Aí contei que tinha perdido meu filho, falei, passo quadriciclo, você me atrapalha, tenho medo que outro gato meu morra, atropelado, né? Então, aí o mais velho se levantou, aí todos se levantaram também e vieram na minha direção. Eu pensei que eles fossem ser hostis comigo. A sensação que eu tive foi de hostilidade. Minha reação, eles me abraçaram, oraram por mim, no meu idioma, para que eu entendesse, não falaram em árabe, nada. Alguns choraram copiosamente, como se sentissem a minha dor, sabe? Me abraçaram, me acolheram, pediram perdão, disseram que não iam fazer mais. Disseram que meu filho estava no céu, que ele estava protegido, que ele estava guardado. Acabou o sofrimento. Aí eu fui para casa, passou 5 minutos, eu vejo eles entrando na garagem. Eu pensei, putz, mudaram de ideia. Eles entraram e falaram assim, olha, a gente pode abençoar a sua casa, a gente pode orar pela sua casa. Oraram pela minha casa, pela porta, na porta de casa, oraram no idioma deles, no meu idioma também. Me indicaram um sheik para seguir, o Sheik Rodrigo, que é um amigo meu até hoje, um amor de pessoa, um fofo. Enquanto isso, a igreja dizia o que para mim? Seu filho está no inferno, suicida vai para o inferno. Você é satanista ainda, você matou seu filho. Você ofereceu seu filho em ritual. Escutei isso da igreja. É castigo, porque você tem algum pecado, né? Então, foi muito duro, né? A igreja que sempre servi com todo o meu amor, todo o meu carinho, de repente, enlouqueceu. Mas a gente vê que o amor não tem forma, né? Ele se expressa de várias maneiras, né? Não precisa da igreja. Não. O mundo... Você se sentiu... Não. O mundo só tem 2 tipos de pessoas. Tem o bom e tem o mal. É isso. Né? É assim que eu vejo. Tem amigos budistas, espíritas. Pô, não tenho preconceito com ninguém. Não tenho a capacidade de julgar ninguém. A minha missão é amar a Deus, amar ao próximo. Então, saí. Aí, só para finalizar, eu fiquei pensando naquela menina. Pensei, passou tempo. Isso foi antes do meu filho partir. O que aconteceu? Aí um dia teve um evento político e foi filmado. Eu vi o semblante, parecia muito daquela menina, o semblante, o rosto. Aí eu fui pesquisar, a idade dela correspondia com 9 anos naquela época. Eu sabia o nome... Com 9 anos que ela ia. Então ela não foi sacrificada, estava viva, né? E eu sabia o nome dela. E ela está viva. Saiu na Veja, eu vi de perto. Aí fui pesquisar a data, tudo. Certinho. Certinho. E o nome, inclusive? O nome, sabia o nome, tudo. Então, assim... Hoje eu tenho muito prazer em servir a Deus. Eu não tenho ambição na terra, né? Eu sinto que eu não pertenço a esse mundo. Não estou aqui. Minha casa não é aqui. Eu estou de passagem aqui. E enquanto estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Acho que a gente tem que fazer o bem. Acho que quando você aprende a ser grato, muda tudo na sua vida. Muda os paradigmas, né? Você agradece a Deus. Até quando você
passa por alguma dificuldade, tem que ter algum propósito. Falando, Deus, Jesus falou isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu fiz essa oração. Essa oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Eu fiz essa oração. Falei, ok. Se Jesus falou isso, Jesus teve medo, transpirou sangue. Jesus na cruz fala, Pai, por que me desamparaste? Jesus teve esse sentimento, né? Então, como não podermos ter. Como não posso ter também. Mas eu sei que não me desamparou, me deixou aqui com um propósito, me trouxe uma nova família. De repente, um monte de coisa legal começou a acontecer. A gente ganhou a festa da Simone e do Felipe. O grupo de advogados estão ajudando, defendendo a gente. Nos aproximou de você para roteirizar isso. Um outro rapaz que eu conheci numa feira, assim, quermesse. Ele veio, te sigo, tal. Ele é especialista em cursos de Hotmart. Ele ganhou 5 milhões fazendo um curso Hotmart, ensinando a fazer bolo. Ele e a esposa. Ele falou assim, eu vou te ensinar a mexer no Hotmart, fazer curso no Hotmart. E ele está me dando toda a assessoria. Vai montar a plataforma, fazer arte, fazer tudo. Eu vou preparar só o conteúdo. Então, parece que uma onda de amor começa a vir, né? Você vai atraindo pessoas boas. E porque você também não desistiu, né? Não desisti. Não desisti, não vou desistir. Por favor. Sabe, porque o diário do meu filho, eu recebo depoimento todos os dias. Jovens que desistiram de se matar, pais que estão cuidando dos filhos, jovens que estão lutando pela vida. E eu sei que se eu fizesse alguma besteira, promoveria um efeito em cascata. Um monte de gente me olha como uma referência. Mas não só porque te olha como referência, mas porque você... Isso tem que ser por você mesmo. Você tem que... Não, eu quero viver. Eu quero. Por favor. Eu quero. Quero ver essa menina crescer. Quero ver a Alissa crescer, o Mateus crescer. Ela tem uma ligação muito forte comigo, muito forte. Ela me chama de pai. Sempre foi muito forte. E a Dai tem sido uma grande parceira também, sabe? Já conheço há 10 anos, tudo, né? A gente começou a se conhecer porque ela começou a frequentar mais minha casa, para não me deixar sozinho. E mais uma vez Deus faz milagre, porque quem morava nessa casa era uma senhora. Essa senhora morreu. O filho dela mora no Canadá, né? E a casa estava vazia. Aí o meu amigo da imobiliária falou com ele, olha, tem uma pessoa que eu conheço, ele pode cuidar bem da sua casa. Olha, não está fácil de alugar, né? Estamos enfrentando um momento econômico crítico aqui, então é melhor você ganhar menos e ter a casa bem cuidada e tal. Ele nem me conhece, ele aceitou. Ele veio pro Brasil, me chamou para tomar um café com ele, a gente almoçou, ficou um amigo. Liga para mim, bate papo, sabe? Gente como a gente. Então, Deus tem feito coisas extraordinárias, né? E graças a Deus não tem faltado no essencial. Nunca faltou. Faltou no começo, né? Depois a gente aprendeu a viver, né, quase sem nada. Você dá valor a tudo que você tem. Você aprende a dar graça todos os dias. Agradeço a Deus. Mais um dia. Toma uma água. Agora eu vou dar o capítulo da... Um abraço.